Bom dia mais uma vez, irmãos. Graças a Deus por tudo. Vamos abrir a Bíblia sem muita demora. Efésios capítulo 2. Esse vai ser o texto que a gente vai estudar hoje. Efésios capítulo 2. Do verso 1 ao verso 10. Ok? Efésios 2, do verso 1 ao verso 10. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Obrigado, João. Vou começar com a historinha de novo. No ano passado, na minha primeira semana de estágio, eu estava muito aflito. Aflito especialmente pelo número de pessoas que eu precisava atender durante o dia. Até que de repente, uma enorme fila, uma senhora veio de mansinho como se estivesse furando a própria fila. E eu não esperei a reação dela. Olhei para ela e com a dose de grosseria disse: "Senhora, você não pode furar fila. Você está errada." Cheio de autojustiça. De repente aquela mulher tirou da bolsa um papel. Na verdade, um objeto embalado para presentes. E ali havia uma caixa de chocolate. Ela queria me presentear. Na hora eu não tive reação nenhuma. Na verdade, eu não sei nem como é que eu consegui receber aquele presente. Na mesma hora eu peguei o presente, nem agradeci, nem consegui agradecer. Entrei e guardei aquele merecido presente. Depois do expediente, eu quis, com toda a minha força, repartir aquele presente. Porque eu sabia que eu não merecia. Eu sabia que com aquela minha reação não tinha nada a ver com ganhar um presente. Eu acho que eu já me senti assim com relação ao Evangelho. E talvez você também tenha se sentido assim. A propósito, é claro que em uma medida eternamente maior, é isso que o Evangelho fez por nós. Nos deu um presente imerecido. Deus deu o seu Filho quando nós ainda éramos inimigos dele. Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, inimigos eternos de Deus, merecedores da ira vindoura. Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. E eu queria convocar você a Efésios capítulo 2, um texto que vai tratar exatamente por esse presente merecido que homens pecadores, mortos em seus delitos e pecados, recebem. Vamos ler? Efésios capítulo 2, nós iremos ler toda a porção. Diz assim a palavra de Deus: "Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando naqueles que vivem na desobediência." Verso 3: "Anteriormente todos, não somente os gentios, vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne. E mais, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com o qual nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom exclusivo de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus,
realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus anteriormente ou de antemão preparou para que nós a praticássemos. Vamos orar mais uma vez? Deus que nos salva, Deus da nossa salvação, Senhor eterno e bom, justo, perfeito, aquele a quem não há pecado, aquele a quem não há dolo. Ó Deus, eu me aproximo do Teu trono, Jesus, humildemente, cheio de pecados, cheio de falhas, cheio de mulambos, Senhor, a fim de receber de Ti a fonte da água da vida. Ó Deus, eu e meus irmãos precisamos da Tua assistência. Nós precisamos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e particularmente tira os nossos pecados eternamente. Ó Deus, por favor, Senhor, sem Ti eu não sou nada. Contigo eu sou filho. Contigo eu posso ser aceito, Senhor. Eu posso olhar para esta santa palavra e pregá-la com vida, com verdade, com poder. Ó Deus, não impute os meus pecados aos meus irmãos e que todos nós sejamos abençoados nessa manhã. É assim que eu te oro e te agradeço em Cristo Jesus. Amém. Amém. Nesse texto nós enxergamos, queridos, dois cenários, pecado e graça. É nítido. Ao olharmos para esse texto, vemos Paulo descendo ao pessimismo da condição humana e subindo ao otimismo da graça de Deus. Trata-se de uma síntese de tudo que Paulo tentou ensinar do capítulo 1 ao capítulo 8 da carta aos Romanos. É como se Paulo tivesse feito o caldinho doce para aqueles cristãos de Éfeso. Trata-se, portanto, de uma síntese do próprio Evangelho. Paulo, depois de trabalhar com aqueles cristãos, as bênçãos que a igreja tinha ou tem em Cristo, no capítulo 1, mostrando as bênçãos comunitárias da igreja, agora Paulo, no capítulo 2, se dirige a pessoalmente cada cristão. Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Paulo vai agora trabalhar o desenvolver da salvação, como ela acontece, como ela se executa na prática, no objetivo de produzir naqueles cristãos uma gratidão a Deus, no objetivo de produzir naqueles cristãos um entendimento pleno do que é a salvação, de como ela se executa. E por isso ele começa falando algumas verdades. A primeira é que os homens estavam mortos em seus delitos e pecados. Depois ele exalta Deus, o Deus da graça. Esse texto coloca o homem no seu devido lugar e exalta Cristo ao seu trono, que nunca deve ser tirado de lá. Eu acho que essas verdades são um tanto inaceitáveis aos cativos do mundo pós-moderno. Dizer que o homem é tão mau e que Deus é tudo que nós temos parece ser algo muito ridículo para esse mundo. Mas é exatamente isso que Paulo está fazendo aqui, no objetivo de mostrar a esses crentes o verdadeiro Evangelho. Como diz certo autor, eis uma grande exclusividade do Evangelho. Ele não muda, ele não se adapta ao mundo pós-moderno. Ele não se adapta à realidade dos tempos. Ele simplesmente é o mesmo de ontem, hoje e sempre. A propósito, quais têm sido as suas reações ao olhar para esse texto? O objetivo de Paulo era promover gratidão naqueles cristãos. A sua reação ao olhar para esse texto é a mesma que Paulo desejava produzir? Nós precisamos ser eternamente gratos a Deus por tamanha salvação. A pergunta que fica é: por que nós devemos ser tão gratos? Qual era essa situação tão terrível a ponto de os seres humanos precisarem dedicar toda a sua vida ao Evangelho? O texto vai nos responder. Entre os versos 1 e 3, nós devemos ser eternamente gratos a Deus, porque nós estávamos espiritualmente mortos e incapazes.
É assim que o texto começa. Como diz o ditado popular, quanto maior a doença, maior é a necessidade ou a urgência da cura. Me parece ser exatamente isso que Paulo deseja fazer aqui. Antes de elevar o Cordeiro de Deus a subir ao otimismo da graça de Deus, Paulo desce ao mais profundo que o homem pode descer. Ele abala as estruturas dos homens. Ele quebra todo o egocentrismo, dizendo: vocês estavam mortos. Verso 1. Ele desce às profundezas da imperfeição humana. Ele desce à profundeza da maldade humana. E pior, ele desce à profundeza da condição humana. Vocês estavam mortos, incapazes. Vocês estavam incapacitados. A verdade foi tão dura que Anderson quase... desceu o abismo, foi verdade. A verdade é, irmãos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E esse é o objetivo de Paulo, a falar aos cristãos. Verso 1. Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Não trata-se apenas, irmãos, de uma figura de linguagem, nem muito menos daquilo que acontecerá conosco nos próximos 60, 70, 80 anos. A propósito, aqueles cristãos estavam realmente vivos. Chegue no Festa Verão, no domingo à tarde, diga assim: vocês estão mortos em seus delitos e pecados. Eles vão dizer: nada disso, a gente é vivo. A gente está vivo e é muito vivo. Mas não era dessa morte que Paulo estava se tratando. Paulo não estava se tratando da morte física do homem, ainda. Paulo estava se referindo à morte espiritual dos homens. A continuação do verso: em suas transgressões e pecados. Verso 1, parte B. Esse é o nosso retrato. Totalmente separados de Deus. Totalmente incapazes de mover apenas um grão sequer em nosso próprio favor. De acordo com Paulo e o texto bíblico, os homens estão mortos, os homens estão incapazes. Porque estão inundados nos seus delitos e pecados. O texto é claro: havia uma prisão na qual o homem não podia sair, na qual o homem estava incapacitado de quebrar as próprias correntes que selavam as suas mãos. Tratava-se de uma prisão terrível, a prisão do pecado. Essa prisão tinha rebeldia, pecaminosidade, inimizade com Deus. Essas eram as características pertinentes dela. Antes de Deus, os homens estavam todos em progresso de inimizade contra Deus. E o texto continua, no início do verso 2. Essa prisão se caracterizava porque eles costumavam viver quando seguiam a presente ordem. Verso 2. De acordo com John Stott, essas palavras de um texto expressam todo um sistema de valores sociais. Tratava-se, portanto, continua Stott, de uma prisão cultural. Os homens sem Deus estão acomodados aos valores, aos cursos desse mundo, ao conselho deste mundo, às faculdades deste mundo. Os homens sem Deus estão perdidos. Trata-se de uma prisão. Antônio Carlos Costa, comentando esse texto, diz, fazendo menção ao que Stott disse: os homens estão inundados de maldade, e essa maldade arrasta-o para baixo. E essa maldade se expande pelas áreas da sociedade. Essa prisão não é apenas a prisão do seu coração, ela é a prisão das esferas da sociedade. O homem está preso, acorrentado na política. O homem está preso, acorrentado nas relações familiares. Os homens estão presos nas suas relações de trabalho. Os homens estão presos em suas relações de amizade.
Por causa do pecado, todas as áreas do mundo, da sociedade foram alcançadas. E é por isso que Paulo continua. Segundo o curso deste mundo, a presente ordem, existia essa prisão cultural. Eles seguiam os valores desse mundo. E aí que eu queria fazer um parêntese. O mundo pensa que eles estão libertos. Expressarem suas opiniões públicas. Ser politicamente correto. Ser da esquerda ou da direita. Eles acham que isso é liberdade. De acordo com o texto bíblico, eles estão acorrentados. Eles não têm vontade própria, eles estão acomodados, seguindo o curso e a presente ordem. Mas tem mais. Eles também têm a direção deste mundo, mas também são dirigidos por alguém. Continua o texto. O príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência. A palavra grega, discasso, é atuando. Se fôssemos transliterar ou dar sinônimos dela, poderia ser facilmente conhecida como energia constante, uma energia retornável. Esse príncipe do poder do ar, esse que está atuando agora mesmo, no mundo aí fora, nos filhos da desobediência, tem uma energia e um poder constante que faz dos homens cada vez mais criativos e resistentes em pecar contra Deus. Os homens lá fora, e aí eu vou citar o Festa Verão novamente, eu acho que é a terceira vez que eu cito o Festa Verão aqui. Engraçado. Vá lá, de 4 da tarde, você crente, e observe. Não vá não, não vá não. Na verdade não vá não. Pensando bem, não vá. Mas o que eu quero dizer é como é que aquelas pessoas passam. Isso é um exemplo prático. De 3 da tarde às 7 da noite, às 7 da manhã, dançando o safadão até de manhã sem cansar. Quer mais exemplos? Olhe para a sua própria vida, o estilo de vida que você vivia antes de Cristo. Alguns inundados na bebida alcoólica, alguns escravos da perca da realidade que a droga, a bebida alcoólica, o excesso delas fazem. Outros presos na realização pessoal, o alvo de crescer, o alvo de progredir. Seja lá como for, os homens estão presos na direção de alguém poderoso, uma energia externa ao homem, que aprisionam, que amarram, que não permite com que ele mova um passo apenas para frente em direção ao Calvário. De acordo com Carson, essa energia é retornável, cada vez produz mais criatividade e resistência. Criatividade, fique você pensando, quais são os tipos de criatividade de pecado? Pedofilia, zoofilia, pecados sexuais terríveis, corrupção, mentira, divórcio, aborto, homossexualismo. Perceba você, o homem é cada vez mais criativo ao receber essa energia externa junto à sua carne, para ser cada vez mais ferrenho quando o assunto é ferir Deus. É isso mesmo, irmãos. Esse era o estado dos homens sem Deus. Mas como falei recentemente, essas verdades de que os homens estavam mortos em seus delitos e pecados não são verdades apenas inaceitáveis ao nosso tempo. Na época do próprio apóstolo Paulo já existia essa oposição. Por exemplo, os judeus não aceitavam estarem na mesma condição que os homens, os gentios. É o caso de Romanos capítulo 3, quando Paulo vai selar todos debaixo da ira de Deus, todos debaixo do pecado, todos em inimizade contra Deus. Nesta porção, no verso que nós vamos seguir, Paulo também faz a mesma coisa. Verso 3: anteriormente todos nós
não só vocês, gentios, a quem Paulo se dirigia, mas todos nós também vivíamos entre eles. E viviam também, verso 3, parte B, acompanhe comigo, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Os homens, sejam gentios, sejam judeus, sejam pobres, ricos, esquerda, direita, branco, negro, rico, pobre, todos eles estão seguindo esse curso, satisfazendo o mundo, a carne e seguindo os seus desejos e pensamentos. Todos os homens. Paulo agora sela todos os homens debaixo da mesma condição. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. O verso 3, parte C. Continua o texto. Para terminar, o diagnóstico terrível dos seres humanos. Como os outros, ou como vocês, gentios, ou como todos, éramos por natureza merecedores da ira. Irmãos queridos, essa verdade é tão poderosa, porque não trata-se de um mau humor de Deus contra o pecado, não trata-se de uma raivinha de Deus contra o pecado. Nós estamos falando do Deus do universo irado e constantemente irado contra todos os homens. O Deus que matou pessoas por causa da sua ira, justamente. O Deus que escravizou povos. O Deus da graça do Antigo Testamento. Esse Deus poderoso, que é revelado na pessoa bendita de Jesus Cristo, está em constante ira contra todos os homens. E eu poderia dizer a você, como o pastor Paul Washer, Deus odeia os pecadores. Deus está em constante ira contra os pecadores. E na segunda parte do nosso sermão nós veremos o amor de Deus para os pecadores, para com os pecadores também. Podemos dizer, portanto, que Deus odeia o pecado? Sim. Deus está em constante ira contra os homens que não têm o selo do Cordeiro. E isso traz espanto para nós. Isso é espantoso, porque trata-se de uma lei que é ferida. Trata-se de um Criador que é menosprezado, de um Criador que é manchado por nossos pecados. Um Criador que é santo, que é supremo, que é maior que nós, que é maior que os nossos pecados. Deus está justamente irado, diz o apóstolo Paulo aos Efésios. E éramos por merecimento, por mérito nosso, se é que temos mérito, merecedores da ira. Meus queridos, misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. E eu pergunto a você, você está nessa situação diante de Deus? Você está morto espiritualmente ou vivo? Qual é a sua condição diante de Deus nessa manhã? Se você não consegue identificar, eu posso lhe dar alguns exemplos. A primeira coisa é como você lida com o pecado. Você chora por causa do seu pecado. Você sente dores por causa do seu pecado. Você peca sem consciência. Você tem prazer nos pecados. Você tem uma vida em pecado, em constante pecado. Não quero dizer aqui que cristãos não têm pecado. O que quero dizer aqui é o que está no seu coração. Quais as motivações que energizam o seu coração. O príncipe da potestade do ar, que está atuando nos filhos da desobediência. Ou o Espírito de Deus. Porque nessa vida nós só temos duas alternativas, irmãos.
Ou nós fazemos como Maria, dando o nosso corpo para gerar Cristo em nós. Ou nós simplesmente, queria até pedir desculpa pela frase, ou nós deitamos com o diabo, ou nós vamos para a cama com o próprio diabo. Só tem dois caminhos. Ou nós entregamos a nossa própria vida a Deus, ou nós estamos em constante inimizade contra Deus com o próprio diabo. Nós estamos no mesmo time. Se não estivermos no time de Cristo, estamos contra Cristo e com o diabo. Essa é a situação deplorável dos homens, e eu pergunto a você nessa manhã: você está nesta mesma situação, cristão? Avalie a sua conversão, por exemplo. Perceba onde está o seu coração, aquilo que você ama, aquilo que você deseja. Se for o pecado, meus queridos, infelizmente, eu vou ter que dizer a você: você está morto. Você está como um alvo cuja flecha é a ira de Deus, e em breve ela acertará o meio da bola. Nada disso conseguirá. As nossas próprias autojustificações, as nossas próprias formas de já chegar até Deus, nada disso conseguirá aliviar a ira poderosa de Deus que cairá sobre nós. Certa vez um jovem chegou para um pastor, aperreado, agoniado, e disse: pastor, eu cansei. O pastor, pensando que era cansei da fé cristã, ele disse: eu cansei de tentar procurar saber se eu sou salvo. Eu não aguento mais, pastor. Eu me avalio, eu procuro saber, mas eu não consigo perceber se eu sou salvo ou não. O pastor, com os olhos quase que em chamas, olhou para ele e disse assim: você quer mesmo saber, meu filho, se você é salvo? Ele disse: sim. Pela última vez, me diga, pastor, pelo amor de Deus. O pastor seriamente olhou para ele e disse: procure o prostíbulo mais próximo daqui. Procure algumas garotas. Prostitua o seu corpo. Beba além da conta. Se drogue. Odeie as pessoas. Assassine uma pessoa depois que você sair de lá. Naquele momento, o rapaz ficou pasmo e disse: como? Eu não posso fazer isso. E o pastor perguntou: por quê? Você é livre, você pode fazer isso. Disse: pastor, eu não posso fazer isso. E ele pegou nas mãos dele e disse: você pode, você é livre. Mate, roube, faça tudo o que o seu coração deseja fazer. Naquele momento, o jovem olhou para ele e disse: eu não posso, pastor, porque eu não posso magoar Cristo. Eis aí a motivação, eis aí uma prova poderosa, não estou dizendo que você vai conseguir, de que nós somos salvos. Nós lutamos contra o pecado não por causa do legalismo, não por causa das leis e das regras que são impostas a nós. Nós lutamos contra o pecado por causa de Cristo e este crucificado. Nós lutamos e guerreamos contra o pecado, choramos, caímos, levantamos, damos um passo para trás, outro para frente, por causa de Cristo. Porque Cristo é a motivação do coração dos eleitos. Você tem Cristo, você ama a Cristo. Se não, meu irmão, desculpa dizer isso, eu acho que o lugar onde você pode encontrar a salvação é aqui. Mas era mais proveitoso você estar na praia agora, com muitas mulheres ou com muitos homens, prostituindo o seu corpo e fazendo as misérias que o mundo nos oferece. Deus tenha misericórdia de nós. Perceba o seu coração. Nós precisamos ser eternamente gratos a Deus, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, incapazes de responder o Senhor, mas também,
segundo ponto, verso 4 ao verso 9. Porque Deus foi eternamente misericordioso. Nós estávamos eternamente mortos, agora somos alvos da eterna misericórdia de Deus. O cenário mudou. Eis um contraste. Para ser literário, como diz o pastor Renan, uma conjunção adversativa. E as conjunções adversativas no texto bíblico, especialmente nas literaturas paulinas, têm muito poder. Porque antes estávamos mortos. Agora, por causa de uma conjunção adversativa que representa para nós a mudança do cenário, Cristo intervindo, as coisas mudam. Paulo agora apresenta um novo e eterno e melhor cenário. Os filhos da ira agora em Cristo tornam-se alvos da misericórdia de Deus. Acompanhe comigo o verso 4. Por causa da rica misericórdia de Deus, pelo grande amor que Ele mesmo nos amou. Verso 4. As bênçãos espirituais da salvação são muitas. E nós podemos aqui enxergar várias delas. Podemos ver claramente nos versos adiante, além de ir ao nosso encontro, além de Deus ir ao nosso encontro com graça e misericórdia, Ele também nos dá vida com Cristo. Verso 5, parte A. Comentando esse texto, um amigo escreve: antes o homem estava morto e eternamente afastado de Deus. Agora, de forma imerecida, pode ser reconciliado com Ele através do que Cristo fez na cruz do Calvário. Em outras palavras, Deus abre as portas dos céus e da sua presença, não porque o homem merece, mas porque Cristo a conquista para eles na cruz do Calvário. E se você pensa que as bênçãos pararam por aí, Deus vai além. Depois de compartilhar conosco como essa bênção da salvação, da misericórdia de Deus que é executada em nosso coração, Ele compartilha conosco as bênçãos eternas de Cristo. Acompanhe comigo o verso 6. E Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu estava até comentando com o André antes de seguir nesse texto. Alguns eruditos se dedicam com bastante afinco para perceber o que está acontecendo aqui. Que lugar é esse que o homem está assentado? Que região é essa que o homem é colocado depois de Cristo? Apesar de ser muito abençoado por todos eles, inclusive um deles é Carson, o qual eu estudei muito, li muito ele para poder pregar, sem se prender muito à questão mais profunda, ou aquilo que nós não conseguimos decifrar. Eu queria levar você para a simplicidade desse texto. Primeiro, na ressurreição de Jesus, os santos foram ressurretos também com Ele. Ao renascer, Jesus Cristo estava viabilizando a vida eterna dos homens, apagando o seu passado e lhe dando perspectivas de futuro. Ele nos ressuscitou com Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo. Uma bênção eterna. Somente Cristo pode fazer isso por nós. Compartilhar a bênção da ressurreição. Segundo, assim como Cristo, estamos exaltados nos céus. Nós não vamos ainda. Nós estamos hoje. Nós já estamos exaltados com Cristo. E terceiro e último, os homens foram salvos por Cristo, para Cristo e em Cristo. Estamos nele e Ele está em nós. O cristão e Cristo são inseparáveis. Não se separam. Trata-se de um casamento eterno. Nós estamos em Cristo, já estamos nele, estamos exaltados. Essas são as bênçãos da salvação para nós. Depois de mostrar o que os homens mortos recebem por causa de Cristo, agora Paulo vai mostrar o motivo pelo qual Deus faz tudo isso. Verso 7. Para mostrar nas eras que hão de vir
a incomparável riqueza demonstrada em sua bondade para conosco. Vou repetir. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco. Deus deseja anunciar a sua glória. Deus deseja anunciar a sua glória aos povos. Deus deseja demonstrar o amor de Cristo derramado na cruz do Calvário, o sangue vicário, para anunciar aos povos que existe um Deus que odeia o pecado, mas que deu alguém para pagar a dívida do pecado. E esses, por causa deste, podem ser redimidos. Faz todo sentido. Deus odeia o pecado para poder punir alguém. Alguém teria que pagar a fiança. E esse alguém foi Cristo. Para mostrar nas eras que hão de vir as riquezas da sua graça. Glória a Deus por isso. Se seu coração não flamejar, eu não estou sendo pentecostal não, mas se seu coração não flamejar agora, meu irmão, é Cristo. Cristo pagando a conta, pagando o salário, a dívida que existia. Na verdade, recebendo o salário. Ele deseja anunciar a sua glória. É do interesse divino que os homens conheçam o plano de salvação e a sua graça. E por falar em glória, e glória esta somente de Deus, o verso do 8 ao 9, Paulo continua. Pela graça vocês são salvos, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Paulo aqui expressa claramente: a glória é de Deus. A glória não é dos homens, a glória não é dos bonzinhos. A glória é de Jesus Cristo eternamente, irmãos. Somente dele. A glória deve ser elevada para uma coisa: corra para esta graça. Perca seus cabelos. Ore sem vontade. Clame, chore, tremas. Compartilhe seus pecados. Peça ajuda. Para esta graça, irmãos. Corra para esta graça. Clame aos pés de Cristo, esqueça o seu mérito, perca a sua reputação, deseje chegar nos céus pelo mérito de Cristo. Irmãos queridos, almeje a salvação, almeje a fé, almeje a libertação dos pecados, a libertação dos níveis de escravidão. Deseje a libertação de tudo isso, irmãos. Ore a Deus se você percebe em você, como cristão, ainda mazelas do mundo. Corra a Deus pela manhã cedo, ou seja, no final do dia, ou seja, no almoço, seja no banheiro. Diga: Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim, porque eu estou perdido sem Ti. É somente por essa graça que nós podemos mudar de cenário. Somente por ela os homens saem de uma vida condenada a uma vida de santidade, a uma vida de glamour eterno, a uma vida de regozijo e gozo na pessoa, na beleza de Cristo Jesus. Somente por essa graça o caminho é viabilizado aos homens. Outra dica, irmãos, diante desse texto: abandone a autojustificação. Esse mal é comum aos nossos dias. Homens constantemente, como diz Calvino, fabricam ídolos. Para quem não sabe a frase, o teólogo João Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Eu queria me arriscar e dizer, com base nisso, outra frase: o coração do homem também é uma fábrica de autojustificação. O homem deposita dentro dos seus ídolos, ou em torno dos seus ídolos, a justificação que eles deveriam encontrar em Cristo. É o caso daqueles que correm
em busca de imagens para fazer sacrifícios de tolo. É o caso daqueles que se curvam ao intelecto no afinco de serem salvos por suas próprias ideias. É o caso daqueles que se irradiam na riqueza, no afã de dizer que está sempre tudo bem e maquiar a morte que está chegando nos próximos anos. Todos esses homens podem ser encaixados em um só plano. Eles buscam autojustificação. Quais são os aspectos dos cristãos genuínos? Eles se justificam em Cristo. Eles não se justificam em sua própria obra. Eles se justificam na pessoa de Jesus Cristo. E glória a Deus por isso. Abandone a autojustificação. Não busque sacrifícios de tolos. Não depositem no dinheiro, não depositem na sua esposa, no seu esposo, não depositem no seu pastor, na sua igreja, a sua justificação. Meus irmãos, eu me arrisco a dizer que grande parte das igrejas evangélicas estão em condenação, são mortos em seus pecados. Trata-se de um cemitério que tem alguns coveiros andando. Estão mortos, não conheceram a verdade e a vida. Só há um caminho de justificação para os homens. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, vem de Cristo. É dom presente de Deus. Apoiem-se nesse presente que é imerecido. Cravem os seus olhos em Cristo. Nós devemos ser gratos a Deus, eternamente gratos a Deus pela salvação, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, incapazes de responder a Deus, porque também fomos alvos, apesar do estado da misericórdia de Deus, do nosso estado, mas também porque Deus nos chamou para uma nova vida. Verso 10. Do pessimismo ao otimismo, como falei na elucidação. Stott também fez bem ao ilustrar essa passagem com isso. Desce ao pessimismo e sobe ao otimismo. Verso 10, perceba: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Que mudança extraordinária, irmãos. Meu Deus do céu. De herdeiros da ira, alvos da ira eterna de Deus, para o verso 10. Que beleza! Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. É como diz o próprio João no capítulo 5, ou mesmo João, no capítulo 5, e o verso 24. Os que creem na minha palavra já passaram da morte para a vida. Agora os eleitos de Deus, que creram na palavra, que creram na mensagem, são transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e são considerados agora filhos queridos de Deus, criação realizada em Cristo Jesus. Se porventura na salvação as obras não têm lugar, agora as obras começam a ganhar lugar. Siga comigo o restante do verso. Nós somos criação de Deus para fazermos boas obras, nas quais Deus preparou de antemão para que praticássemos. A saber, a consequência natural dos eleitos, dos convertidos, da igreja, é viver em novidade de vida, na prática das boas obras. Podemos dizer então que não somos salvos pelas obras, mas as nossas obras dizem muito ao nosso respeito. Percebam isso. E eu queria perguntar a você: a sua vida tem sido assim? A sua vida é uma constante confirmação da sua salvação? As pessoas enxergam, o mundo enxerga Cristo em você? O que quero dizer é que, primeiramente, a própria Bíblia deseja dizer
que aqueles que experimentaram a salvação não vivem de forma paralítica. Eles agora têm uma novidade. Eles vivem impulsionados não mais pelo império das trevas ou pelo o reino de trevas, pelo príncipe que está atuando nos filhos da desobediência. Eles agora são energizados, eles são instigados pelo próprio Filho de Deus. Será que você é assim? Será que a sua vida é assim? Por exemplo, a forma que você lidar com as pessoas, a forma que você reage com as pessoas, a forma que você trata as pessoas, fala muito sobre você. Não porque você tem que ser o bonzinho, mas porque você ama Cristo, porque Cristo está em você. Você deseja mostrar às pessoas o amor de Cristo. As suas conversas, o conteúdo das suas conversas, elas têm mostrado o Cristo que morreu por você. Se você for cristão, a maioria do conteúdo das suas conversas deve ser Cristo. Se é da série do Netflix preferida, tem a ver com Cristo. Se é do casamento que você está se programando, tem a ver com Cristo. Se é do jantar em família que você fará no Natal, tem a ver com Cristo. Se é do próprio cuidar do corpo, academia, é por causa de Cristo. Agora os eleitos de Deus caminham por causa de Cristo. Tudo é por causa de Cristo. Outra coisa, se você acha que as posições cristãs são chatas, tem alguma coisa errada. Perceba que o texto diz, acompanhe comigo, o final do texto. Nós somos salvos, somos criaturas de Deus para praticarmos boas obras, nas quais de antemão Deus preparou para que fizéssemos, para que realizássemos. Ou seja, as obras realizadas por nós, a conhecida como ética cristã, foi criada também por Deus. Não somente a sua salvação, a sua postura pós-salvação é também plano de Deus. Portanto, submetam-se, irmãos. Olhem com gratidão para tamanha salvação. E desse modo andem em novidade de vida por causa de Cristo. Presentes e merecidos nem sempre são bem aceitos. Minha reação foi clara. Se tivesse que jogar aquela caixa de chocolate fora, eu tinha jogado, porque eu não tinha coragem de receber. Mas é isso que o Evangelho faz por nós. Lembra de Caio, quando Caio estava lá atrás, perdido. Lembra de Mateus, quando Mateus estava despreocupado com Deus. Anderson, todos nós, quando não havia em nós desejo algum por Deus, o Cordeiro de Deus veio até nós com cordas de amor e nos atraiu para a sua graça. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Vamos encerrar? Pode vir o pessoal da música aí. Eu queria que a gente cantasse essa música Jesus Obrigado e exaltássemos aquele a quem morreu por nós, aquele a quem nós nos reunimos aqui, aquele a quem nós dirigimos toda a glória, aquele a quem cultuamos, aquele a quem nos amou quando ninguém amava. Vamos cantar? Posso entender a angústia do Calvário, único e santo Deus, seu Filho esmagou e fez por mim um amargo fel beber. Deus
justificou. Obrigado, se inimigo fui, contigo hoje estou à mesa. O teu sacrifício me aproximou, agora teu amigo sou. Gloriosa e rica graça em me derramou, sua bondade e misericórdia não tem fim. Teu sangue meu pecado lavou. Obrigado, da ira eterna me justificou. Obrigado, se inimigo fui, contigo hoje estou à mesa. Deus de graça e amor, quero viver pra ti. Deus de graça e amor, quero viver pra ti. Deus de graça e amor, quero viver pra ti. Deus de graça, Deus de graça e amor, quero viver pra ti. Teu sangue meu pecado lavou. Obrigado, Me justificou. Obrigado, se inimigo fui, contigo hoje estou à mesa. Obrigado. Mais uma vez. Deus de graça e amor, quero viver pra ti. Deus de graça e amor, quero viver pra ti. Deus de graça, Deus de graça e amor, quero viver pra ti. Nós queremos Deus de graça e amor, quero viver pra ti. Somente pra Ele, somente pra Ti, Senhor, nós queremos nos entregar. Somente pra Ti, Senhor, nós queremos render, Senhor, a nossa própria vida. Somente pra Ti, Senhor, nós queremos entregar o nosso ser, Deus. Ó Senhor, somente por Ti, Tu és digno, Senhor. Somente Tu és digno, Senhor, de toda honra, toda glória, toda exaltação, Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós a glória, não a nós a honra, não a nós a exaltação. A exaltação seja dada somente a Ti, Senhor. Tu és o Deus do nosso povo. Ó Deus, Tu és o Deus da nossa igreja. Tu és o Deus, Senhor, da nossa nação. Tu és, Senhor, o nosso Deus.
Ó Jesus, nos leve, Senhor, nos leve à intimidade com Teu Filho, Jesus. Nos permita amar mais Ele do que o pecado, Senhor. Ó Deus, derrama sobre esse lugar aqui conversão, Deus. Derrama sobre esse lugar regeneração, Deus. Obra do Teu Santo Espírito. Ó Deus, os cristãos fracos, levante, Deus, por favor. Ó Deus, por favor, levante os oprimidos, levante os necessitados, levante os enfraquecidos pela carne, pelo diabo, pelo mundo. Ó Deus, Tu és o Deus a quem nós confiamos toda a nossa vida. Nós confiamos a nossa vida cristã, nós confiamos, Senhor, a nossa humanidade, nós confiamos a nossa natureza a Ti, Senhor. Ó Deus, nos salva de nós mesmos e nos leva a Cristo. Nos leva a Cristo Jesus. Amém.